Agradecer pela honra e privilégio que temos de estar reunidos, Senhor. Esse grupo, Senhor, que eu chamo de grupo seleto, que é o Senhor que está separando, não há força nenhuma para que esse grupo esteja aqui, cada um veio, decidiu estar. E eu costumo dizer, Senhor, que o melhor lugar para estar é aqui, mas não por causa da geografia, mas por causa da presença dos teus filhos, pois a tua palavra é uma promessa, onde está dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor ali se faz presente. Então eu te agradeço pela vida de cada um, que cada um receba a recompensa, Senhor, de ter deixado os seus momentos de descanso, ou lazer, ou entretenimento, seja o que for, eles deixaram pela causa do teu reino. E eu quero te louvar sobre isso. Muito obrigado e que o Senhor dê a eles a recompensa em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, nós estamos aqui hoje, essa célula é uma célula para líderes, tá? Pode repetir comigo assim, ó. Eu sou um líder. Ou uma líder, né? Amém? Você tem coragem de falar isso mais uma vez? Eu sou um líder. Sabe por quê? Porque se você está aqui, foi Deus que te separou. Amém? Porque eu não estou oferecendo nada da minha parte para vocês, como recompensa para que vocês estejam aqui. Porque vocês creem na palavra de Deus. Por isso vocês vieram. E durante essa semana, semana passada, a gente vem de uma forma assim... A gente vem... o Damião está aí de prova, a gente está o tempo todo pensando o que a gente pode fazer de Deus está dentro de nós. Tem gente achando que primeiro aconteceu o arrebatamento para depois a gente entrar no reino de Deus. O que Jesus falou? O meu reino, falou para Pilatos. Jesus pregando para Pilatos, ele falou assim, o meu reino é eterno. Não é desse mundo, mas ele é eterno. Ele é eterno porque ele está vivo dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Às vezes a pessoa fala assim, fulano acha que tem um rei na barriga, parece que tem um rei na barriga, né? A verdade é o seguinte, nós temos um rei não, nós temos um reino dentro de nós. Amém? E eu tenho bastante espaço. Damião, então... Sobrando. Amém, querido? A corte inteira. A corte inteira. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Só que nós estamos vivendo os últimos dias. A Bíblia fala sobre os trabalhadores da 1/10 hora. Vocês já viram essa parábola, não é isso? A parábola dos vinhateiros. Que ele fala que o dono da seara saiu na primeira hora do dia, 6 horas da manhã. E ele contratou algumas pessoas para trabalhar e combinou um salário com eles. Se não me falha a memória, na hora terceira, ele saiu de novo. Na sexta hora, ele saiu de novo e foi contratando gente. Na 1/10 hora, vocês sabem o que é 1/10 hora? Na hora de número 11, quase dando a 12ª hora. Então, na 1/10 hora, ele achou algumas pessoas ociosas e ele contratou elas e levou eles para a vinha também para trabalhar. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, nós não estamos lendo o texto, mas que você entendesse isso, é profético. Nós somos os trabalhadores da 1/10 hora. Quando acabou lá todo o trabalho, esse senhor, dono da seara, e nós sabemos quem é o dono da seara, né? Jesus falou o seguinte, né? Que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Então o agricultor chegou depois, creio eu, na 12ª hora, chamou todo mundo, senta aqui e vou pagar. E ele pagou o mesmo salário que ele havia dado para aquele que pegou às 6 da manhã. Amados, eu quero aqui só conjecturar, preste bem atenção.
porque ele pagou o mesmo salário lá para que ele começou na primeira hora do dia. Eu tenho um pensamento, não é referência, mas é um pensamento espiritual meu. É porque o trabalhador da 1/10 hora chegou lá, olhou um para o outro e falou assim: ó, amigão, a gente só tem 1 hora para trabalhar. Ó, regaçou as mangas e tome-lhe inchada. Entendeu qual é? Eles foram e produziram, eles correram, eles realizaram. Eu vou falar para essa mulher parar de gritar. Deixa ele ficar. Hã? Deixa ele ficar. Pelo amor de Deus. Mas isso é porque você não mora aqui, é o dia inteiro isso. Só Jesus. Mas então ele foi lá e esses trabalhadores fizeram algo que nunca havia sido feito. Eu posso conjecturar, trazendo para hoje, que hoje nós temos ferramentas que os meus pais não tiveram para evangelizar. Assim como meus pais tiveram ferramentas que os outros antepassados dele não tiveram. Hoje nós saímos daqui do Brasil e vamos para a África em 12, às vezes, dependendo da escala, 18 horas. Naquela época, a mesma viagem demorava meses. Então, estão entendendo? Eles produziram mais porque Deus permitiu que ferramentas chegassem até nós. E eu estava pensando, falando com Deus sobre meios para a gente trabalhar, para a gente conseguir produzir mais. Usar tudo que a gente tem à nossa disposição. E eu separei aqui, está vendo aqui, uma escada com 6 degraus. Degraus ou degraus? Degraus? Tá vendo? Eu preparei uma escada. Essa escada começa com visão unificada, linguagem unificada, engajamento e divulgação, propósito definido, monitoramento e avaliação e multiplicabilidade. E essa aqui vão ser ferramentas que nós vamos nos adaptar a elas, para que a Igreja Batista Manancial tome uma outra velocidade. Minas Gerais é um estado difícil, não é fácil para o Evangelho. Mas, por exemplo, eu tenho que olhar para quem está lá na frente, eu tenho que olhar para quem está lá em cima, eu tenho que olhar para quem está na velocidade. Então você pega aí, nós temos aí no nosso estado Batista Lagoinha, a famosa Igreja Batista Central, que é daquele treinamento que nós recebemos lá, daquele pastor lá, que agora eu esqueci o nome dele. São igrejas enormes. Nós temos a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Rodeiro, ela não é mais velha que a Igreja Batista Manancial. Então a gente tem que olhar e ser desafiado por quem está lá na frente. E a gente tem que ter metas para o reino de Deus. Não é metas para a nossa vaidade. A igreja tem que crescer, não é para a gente dizer que a nossa igreja é a maior igreja da cidade. Não, não é esse o objetivo, não. Mas é uma igreja, a gente pode dizer, é a igreja que mais está alcançando vidas. E esse é o objetivo. Não é ser mais poderosa, ser a maior igreja, ser financeiramente a igreja mais poderosa. Nada disso é o objetivo. E embora tudo isso é consequência. Se nós ganharmos vida para Jesus, encaminharmos vida para o reino de Deus, a consequência disso tudo vai ser uma igreja cheia. Então, assim, para não ficar só na ideia do pastor Vinícius, né? Porque às vezes fica assim, o pastor está querendo implantar uma ideia. Vamos para a Bíblia. Eu falei sobre visão unificada. Quem puder aí, abra Amós 3:3. Amós é um daqueles profetas difíceis de achar, porque ele é um profeta pequenininho, entendeu? Tinha 1,50 m só, chamado inclusive de profetas menores. Aqui, Amós, capítulo 3.
Tem um celular tocando aí. Está parecendo uma motosserra. Vai cortar minha mesa aí. Amós 3:3. Eu vou ler numa versão aqui, mas vou pedir que vocês leiam em outras, tá? Peraí, pastor, deixa eu achar. Quem está com dificuldade de achar e grita aí, escola dominical. Amós 3:3. Isso. Ora, duas pessoas poderão caminhar lado a lado se não tiverem de acordo, se não falarem a mesma língua. E agora eu estou ampliando o texto. Como é que está na sua Bíblia, irmã? Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Está fazendo uma pergunta aqui o texto. Podemos alavancar uma visão de crescimento na igreja se nós não tivermos de acordo? Então, a linguagem unificada não é simplesmente a fala, mas é falar a mesma coisa devido ao propósito, baseado num propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito está lá em Gênesis: crescer e multiplicar. Foi Deus que mandou isso. Toda filosofia de Deus é crescimento e multiplicação. Não se multiplica sem primeiro crescer. O ser humano nasce, cresce, uns dizem que fica bobo e casa, né? Não é isso? Nasce, cresce, fica bobo e casa. Então o ser humano nasce, isso é a lei da vida. Ele cresce, casa e reproduz. O que é reprodução? Multiplicação. A igreja, ela nasce, nós como igreja nascemos, crescemos e depois multiplicamos, geramos vidas. Essa é a lei de Deus, é a filosofia de Deus e é o mandamento. Entendeu? Deus não falou para Adão e Eva: se vocês tiverem uma situação financeira legal, multiplica. Não. Ele falou: multiplicai. E ele ainda falou o seguinte: enchei toda a terra. Amém? Esse argumento de Deus lá atrás, preste bem atenção, era um argumento fisiológico, hoje é espiritual. Lá ele estava falando em crescer e multiplicar e encher a terra de seres humanos. Preste bem atenção, seriam todos santos. Não havia pecado ainda. Entendeu? Era para eles crescer, multiplicar, encher toda a terra de pessoas com a natureza pura. Só que nós perdemos essa natureza por causa do pecado. Só que essa palavra hoje ecoa para o espiritual. Você tem que nascer, crescer e multiplicar e encher a terra. Que terra agora? Essa terra agora chama Reino de Deus. Nós precisamos encher o Reino de Deus. Então o primeiro degrau aqui, eu falei linguagem não, visão unificada. Se nós não tivermos de acordo, se a gente ficar questionando a visão o tempo todo, nós estamos falando aqui de visão bíblica aqui. O seu pastor, nós vamos passar aqui por 6 degraus, todos eles baseados na visão bíblica, não é visão, desejo, vontade, sonho do pastor, não. E embora está tudo aqui conectado, meu sonho está conectado com tudo isso aqui. O segundo degrau, sim, linguagem unificada. Olha só o que acontece. Gênesis 11. Gente, isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. Gênesis 11. Quem conhece Bíblia sabe de que vai falar. Nimrod, quem conhece Bíblia sabe quem é Nimrod. Descendente de Noé. Olha só. Vamos ler. Eu ia ler só um texto, mas vou ler todo. Só um versículo. Gênesis 11, a partir do primeiro versículo. Em todo mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Então entenderam que era um idioma só. Eles tinham uma linguagem unificada. Presta bem atenção. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente,
encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre, e os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui um só povo, e falam todos a mesma língua, e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem desses seres humanos, a fim de que não mais entendam uns aos outros. E foi dessa maneira que o Senhor espalhou dali por toda a terra. E pararam de erguer a cidade, pois isso ficou conhecido como Babel. Babel é confusão. Entendeu isso? Então preste bem atenção. A terra, os homens foram criados e se multiplicou com uma linguagem unificada. Por que Deus acabou com a linguagem unificada? Por causa da soberba, da vaidade, da ganância do ser humano. Aí o que ele fez? Ele confundiu a linguagem deles para eles se separarem. Porque a ordem de Deus não era crescer, multiplicar e encher a terra. Eles estavam caminhando ali em desobediência com Deus, porque eles queriam criar uma cidade e ficar ali, ó, todo mundo ali, reunir ali, falando a mesma língua, e com a vaidade de construir uma torre que tocasse o céu. Eles queriam ser temidos em toda a terra, ser conhecido como os caras, e Deus foi lá e fez o que fez. Agora, contrário a Babel, Deus também foi e fez outro movimento. Quando você lê Atos 2, você vai se deparar com um povo que está reunido dentro de um cenáculo, ou seja, eles estão reunidos de fato, e tem um povo unido do lado de fora, uma multidão de pessoas que falavam diversos idiomas esses que foram trazidos na época da Babilônia, a confusão. Deus colocou vários idiomas, e agora estão esses povos ali, próximos aos homens de Deus, e ali mais uma vez Deus desce com o Espírito dele, e agora eles começam a falar numa língua que eu penso que eles nem entendem o que estão falando, mas quem está fora entende. Entendeu? O que Deus faz em Pentecostes? Faz eles entenderem uma linguagem unificada. É muito importante para nós, a igreja, a gente ter uma linguagem unificada. A gente ter termos que nós vamos entender mais rápido. Às vezes quem é de fora não vai entender, até ele entrar, até ele atingir ali dentro. Mas essa linguagem unificada é para alcançar o coração desse povo. Por isso hoje nós estamos construindo essa estrutura nova que é o GC, porque no GC todo mundo, você vê, o Damião segunda-feira estava dando um estudo, eu estava dando o mesmo estudo na casa do Abner, entendeu? Então a igreja começa a andar, falar, profetizar dentro de uma mesma linguagem. Ninguém, nem pastor, nem a pastora, nem Damião, ninguém vai se destacar como a estrela do negócio. Por quê? Porque todo mundo fala a mesma linguagem. Entendeu? Ninguém quer, como Nimrod, subir. Ninguém quer crescer. Quem vai crescer é Jesus. Quem vai aparecer é Jesus. Quem vai subir em questão de níveis de superioridade, que já fez isso, é Jesus. Ele foi colocado no mais alto sublime trono. O trono que Satanás queria, quem sentou foi Jesus.
né? O terceiro degrau, engajamento e divulgação. Vamos abrir Mateus 5. Eu fiz questão de a gente destacar bem os textos e anotá-los. Mateus 5. Lá no versículo 14 e 16. O título desse trecho aqui diz o seguinte: o cristão deve ser sal e luz. Aí vamos pegar do 13 em diante. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, em algumas versões está assim: se o sal se tornar insípido, como há de se temperar? Se o sal se tornar insípido, para que ele serve? O texto conclui: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, nós somos o sal da terra, mas se a gente ficar sem gosto, sem sabor, sem graça, a gente só serve para ser pisado pelos homens. Aí depois no 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Tem versão que fala alqueire. Alqueire é um cesto mesmo. Ao contrário, coloca-se no velador. Velador, o nome já diz, lugar de colocar a vela. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. No versículo 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, sobre engajamento e divulgação, esse texto está falando o quê? Gente, que a gente tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado. Isso é uma regra do marketing. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto, vamos falar em outra linguagem mais poderosa ainda, quem não é visto é esquecido. Quem não é visto não é lembrado. Então, o que é engajamento? Engajamento na rede social. Quando é que eu tenho um bom engajamento? É quando eu publico algo e ele é comentado, curtido, ainda que xingado. Se alguém xingar lá, safado, não sei mais o que, você não presta, você não vale nada, isso é engajamento. O famoso hater, né? Aquelas pessoas que são contrárias a você, que vão te xingar, falar mal de você, não concordar com o que você fala, isso tudo é engajamento. E divulgação, querido, é você se mostrar. O texto aqui é mais claro do que poderia ser. Ele está falando o seguinte: não adianta você acender uma lâmpada, entendeu? E colocá-la debaixo dessa mesa. Tem que acender essa lâmpada e colocá-la aqui em cima. Olha onde ela está, a lâmpada. Olha o que ela está trazendo de... Amém? Nós conseguimos ver um ao outro porque a lâmpada está no lugar certo. Se essa lâmpada tivesse aqui embaixo, não servia para muita coisa. Então, o que eu falo? Até hoje eu comentei lá no grupo, lá, porque eu fico vendo o seguinte: as pessoas colaboram tão pouco com a frequência nos cultos. Além de não ter a frequência no culto, você publica algo, bota um vídeo no Instagram, que é para esse vídeo circular a cidade. Os irmãos não curtem, não bota lá um coraçãozinho. Isso é engajamento, querido. É você se engajando com a divulgação da palavra de Deus.
Às vezes o pastor está lá, o pastor prega muito sobre isso, sobre depressão. Tem gente na cidade tomando veneno, tomando dose, porque o remédio e veneno, a diferença do remédio e veneno é a dose, querido. Tem gente tomando lá muito remédio para ver se a vida dele vai embora. E o pastor está pregando sobre isso. Quase que todos os cultos. Por quê? Porque eu vejo que é um problema da cidade. Minha função é pregar contra isso. E tá lá, a live tá lá, fica lá gravada a live. Os irmãos não compartilham. Eu preciso de vocês que estão aqui. Esse império. Embora, né, eu não estou falando isso para todo mundo. Amém? As pessoas aqui compartilham. Como é que você torna, por exemplo, uma live, uma mensagem, ela vai circular para muitas pessoas? Marca os teus amigos. No Instagram é muito fácil. No Facebook é mais fácil ainda. O Facebook você bota lá compartilhar e bota lá marcar amigos, ele abre a lista, você só vai clicando nos quadradinhos. E você pode botar 300 amigos, se não me falha a memória. 300 pessoas, se elas vão ver aí já é um outro trabalho do Espírito Santo fixar elas lá. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas eu não vou converter ninguém. Fique claro disso. Nenhum de nós vamos converter ninguém. Jesus não falou ide e convertei a humanidade. Ele não falou isso não. Ele falou ide e fazer discípulos. E batizando. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é um versículo muito antigo, é o Espírito Santo. Ele que faz a obra de... Ele vai ouvir a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé vai trabalhar no coração dele através da mensagem do Espírito Santo. E ele vai se convencer de que é pecador e que necessita de Cristo. Não é o pastor prega muito. Não é, não esquece isso. Esquece isso, a Bíblia diz que nem é pelo muito falar, é pelo Espírito. Olha só, não adianta eu ficar falando, é pelo Espírito de Deus. Ou nós vamos deixar os testemunhos de Jeová convencer essa turma? Ou nós vamos deixar, aqui não tem muito isso, mas lá em São José dos Campos tinha muito, mormon, saía de 2 em 2, jovens, americanos, vêm para o Brasil, missionário, come pão com mortadela, irmão. Belo Horizonte tem muito também. Tem. As capitais do Brasil, todas elas têm muito. As cidades com mais de 200 mil habitantes, todas elas têm. Aí, ó. Entendeu? Eu não sei por que eles não chegaram aqui ainda. Entendeu? A gente tem que orar para eles não virem. Porque eles são bons de assunto. Eles têm bons argumentos humanos. Amém, querido? Então, você precisa me ajudar a engajar isso. Eu fico vendo no grupo, hoje eu mandei uma mensagem no grupo. 23 pessoas viram a mensagem. Não falaram joinha, tipo assim, pastor, estamos juntos. Vocês precisam encorajar o pastor fica triste, querido. Parece que eu estou falando sozinho. Né, irmã? A irmã outro dia falou, pastor, bota anúncio lá no grupo das mulheres para ninguém falar nada, parece que a pessoa está sozinha. Eu fui hoje ministrado por um pastor sobre isso, meu pastor, que isso o pastor normalmente vai ter esse tipo de sentimento, mas tem hora que parece que eu estou sozinho. Tem hora que eu sinto que não tem ninguém orando por mim, vocês sabiam disso? Porque eu não ouço vocês falarem isso para mim. E isso faz bem para o pastor, isso dá estabilidade para o pastor. Pastor, estou orando por você. Entendeu? Dá estabilidade para o pastor. Pastor é ser humano. Pastor é pecador. O pastor, se não for o Espírito Santo na vida dele, ele é um trapo de imundícia. Eu preciso ser alimentado por vocês. Eu preciso sentir segurança. Porque, amados, para criticar tem um monte. Só não tem ninguém para fazer. Ninguém, desculpa, perdão, vou corrigir. Só tem muito pouco para fazer. Agora, para criticar, todo dia eu tenho uma crítica. Eu recebo aqui e dizem que é crítica construtiva. Quem não faz nada não pode dar crítica construtiva. Se não faz, fica quieto. Vem aprender, vem fazer. Esse evento não, gente. O pessoal tem que esse negócio, congresso disso, a gente faz, é para nós o congresso. Nós precisamos entender que o congresso é um alimento para nós, é aprendizado para nós.
igual eu vejo em algumas igrejas, faz congresso, aí traz um pregador, um preletor, o camarada vem e prega, aquele reteté, aquela peça. Não é isso. Para mim, congresso é o seguinte: nós, a igreja, trazer um mestre e a gente sentar e o mestre vir ensinar. Mas o pessoal quer balada gospel, entendeu? Quer forró dentro da igreja, e roda para lá e roda para cá, e isso não leva. Eu estou cansado de ver gente que rodou dentro da igreja, reteté, revelação, e está aí no mundo, entendeu? Ou seja, uma pessoa que chegou àquele nível, vamos dizer assim, espiritual, e agora está no mundo, é porque ela nunca chegou a lugar nenhum, nunca foi a lugar nenhum, espiritualmente nunca teve crescimento nenhum, é meninice, entendeu? É pula-pula de criança. Não sou contra, não. Se Deus um dia pegar aqui a nossa igreja, julgar a nossa igreja para o alto, eu vou estar no meio, eu vou ser o primeiro a ser julgado. Agora, não é a vida da igreja, não é isso. A vida da igreja é o que nós estamos fazendo aqui, ó, falando de coisas para o crescimento do reino, entendeu, Lideia? Irmã Zezé, está entendendo? Crescimento do reino, gente, crescimento do reino. Eu vejo assim, às vezes, as irmãs, a gente podia fazer isso, a gente podia fazer aquilo, a gente podia fazer isso aqui, a gente podia fazer não sei o que lá. Gente, para com isso. Vamos fazer uma votação. Está proibido ter votação na igreja. Votação é democracia. Amém? Democracia do diabo. Estou falando aqui, está no democracia do diabo, dentro da igreja. Porque, vem cá, vamos olhar para a Bíblia sobre democracia? Moisés mandou 12 homens espiar a terra. Aí 10, os 12 voltaram. 10 com testemunho negativo. 2 com testemunho positivo. Os 2 estavam com a visão e a linguagem unificada com Deus. A terra é nossa, a terra é isso. Mas lá tem gigante. Não, tem gigante, mas Deus falou que a terra é nossa. Mas lá o pessoal é bárbaro. O pessoal é bárbaro, mas Deus falou que a terra é nossa. Venceu os 10, ou seja, a maioria, não é isso? Como é que chama isso? Democracia. Por causa dessa democracia, 40 anos de deserto. Entendeu isso? 40 anos de deserto. Você quer ver uma outra democracia? Essa foi boa para nós. Essa democracia não foi ruim, não. Jesus e Barrabás. O que democraticamente a maioria escolheu? Barrabás. E o que a democracia ainda disse? Mas o que eu vou fazer com esse? Crucifica-o. Agora eu quero que vocês respondam. Democracia é bom? O governo de Deus é teocracia. Você vai ver essa teocracia acontecendo onde? Quando o Moisés, ele estava atendendo o povo, fazia aquela fila. Moisés atendia todo mundo com os problemas deles, com as dúvidas. Porque o meu lote lá, ele avançou o meu lote. Aí Moisés, para 10 centímetros de um lote avançar, Moisés tinha que ir lá resolver. O sogro dele chamou ele e falou: rapaz, você vai morrer, cara. Você vai viver muito tempo, não. Você está doido. Você tem que nomear chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000. Opa! Entendeu? O cara vem e traz problema para o chefe de 10, ele não pode resolver, ele vai passar para o chefe de 50, não pode resolver, ele vai passar para o de 100, não pode resolver, ele vai passar para o de 1000. De 1000 não conseguiu resolver também? Moisés. Isso é governo teocrático. O céu é assim, ó. O céu é assim. Vai lá ver como é que é organizado o céu. O trono, serafins, querubins, arcanjos e anjos. Tem muito mais, está aqui. Mas aqui estou separando só os principais. O céu é assim, Deus manda e todos eles obedecem. Então, se a gente entender essa hierarquia de Deus, meu querido, isso está dentro do propósito de Deus, desde o início. O que Deus falou para Adão e para Eva?
dominai a terra e sujeitai-a. E sujeitai-a. Não foi isso que ele falou para Adão e Eva? Que era para eles dominar e sujeitar. Nós perdemos isso por causa do pecado. Mas Jesus, o que ele fala? Olha só. Jesus vira e fala assim, ó, Jesus morreu, ressuscitou. Reúne os discípulos e fala assim, eu vos dou o poder. Que tinha sido dado para Adão lá, poder para dominar, eu vos dou poder. Para pegar em serpentes e escorpiões. Eu vou dar poder, eu estou dando poder para vocês para expulsar demônios. Estou dando poder para vocês para curar enfermos. Eu estou dando poder para vocês para pregar o Evangelho. Entendeu? Para levar as pessoas às conversões, para batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu pergunto para vocês assim, onde é que está esse poder? Você sabe quem que tem atrapalhado esse poder? A democracia dentro da igreja. Vamos fazer evangelismo sábado? Quem vota para fazer evangelismo sábado? Aí 3 vota que é para fazer evangelismo, 10 vota contra. Ah, então, irmãos, prevalece a maioria. Você sabe que será que isso é a vontade de Deus? Aí a pessoa fala assim, ah, mas Deus operou através desse voto aí. Coração do homem é enganoso. A Bíblia que diz isso, meu coração me engana. Amém, amados? Vou pular essa aqui. Propósito definido. Jeremias. Nós lemos o texto de Mateus, lemos, né? Sal da terra. Jeremias. O profeta que chora. Vocês sabem disso, que é o profeta chorão? Ele escreveu um livro que é um choro, Lamentações. Jeremias 29. Tem um ali que está fazendo a colinha na mão, é isso mesmo? Não. Não? Estava buscando. Jeremias 29. Quantas horas aí? Alguém pode me informar? Jeremias 29, 11. 5 para 9. Porquanto somente eu, olha só, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Plano para vos dar esperança e um futuro melhor. Amados, esse prosperar aqui, o meu coração, quando vê isso aqui, em outras versões está assim, eu é que sei que pensamento tenho de vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. É uma outra versão do mesmo texto. Agora preste atenção. Quando a gente lê esse texto, e alguns manipuladores vão dizer, tá vendo? Deus quer te prosperar. Tem muita gente pregando contra a teologia da prosperidade, mas está aqui. Só que a conotação de prosperidade dele é carro importado, é mansão, com piscina. A visão de prosperidade desse pregador é uma conta corrente com bom dinheiro, é um cartão de crédito black, entendeu? Sem limite, o cara gasta quanto quiser. A visão de prosperidade dele é isso. E isso aqui não é o que Deus está falando nesse texto. Porque prosperidade não tem nada a ver com coisas. Prosperidade é espiritual. Prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. A pessoa pode prosperar e não ter dinheiro na conta. E eu sei que tem gente que vai falar, é impossível uma pessoa prosperar e não ter dinheiro na conta. Ela tem o que ela precisa e ela está feliz com aquilo. Só que esse prosperar, olha só, porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Qual é o plano que Deus determinou a nosso respeito? Querido, o plano de redenção e de salvação.
A nossa prosperidade está na salvação e na redenção. E eu não estou dizendo que o irmão, que a irmã não vai poder comprar um carro importado, ou ter uma mansão com piscina. Não é isso, eu também não estou falando contra aqui. Mas prosperar não é exatamente isso. Mas a pessoa que prospera pode ter tudo isso. Pode chegar a esse ponto. E se Deus der prosperidade para o Damião? Damião faturar 1 milhão. Olha quanto dinheiro. E o Damião falar assim: pastor, eu vou ficar só com 100 mil. Eu vou doar 900 mil para a obra missionária, para aqueles irmãozinhos que estão sofrendo lá na África. Sou sua prima, hein? Pode doar 100 mil para mim também, que eu não vou ficar triste não. Amém? Estão entendendo isso, querido? Então, isso aqui é propósito. Qual é o propósito? Isso aqui tem que entrar na nossa linguagem. Eu vou fazer o nosso propósito, eu vou escrever o nosso propósito. Qual é o propósito da Igreja Batista Manancial? Encaminhar o maior número de pessoas aqui. Maior número de pessoas. Amados, se você quer vender, você tem que oferecer. Não é assim? Ah, pastor, eu vou vender esse produto. Ótimo, você tem que oferecer. Como que você vai oferecer hoje? Além de porta em porta, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o WhatsApp. Nós fizemos uma festa aqui, um jantar. Eu encontrei com o irmão de uma irmã da igreja. Aqui, você não vai no nosso jantar não com essa mulher? Não sabemos não. E aí? A pessoa não divulga nem na casa dele, na família. Pelo amor de Deus, gente. Nós precisamos. Propósito é alcançar o maior número de pessoas possível. Por isso lá o GC na casa dele. O GC na casa do irmão lá, essa semana ele já levou um casal de namorados, amigo dele. Entendeu? Já está ouvindo a palavra. Vai ficar, vai permanecer. Querido, esse ficar e permanecer não é nós, é o Espírito Santo. Entendeu? A gente vai lá na praça, vai pregar para a pessoa, mas ninguém foi na igreja. Querido, Deus não mandou a gente levar ninguém para a igreja, mandou a gente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Se a pessoa aceitar, nós vamos batizar a pessoa. Ah, pastor, a pessoa aceitou Jesus lá no meu GC, mas ela foi para o Evangelho Quadrangular. Oh, aleluia, glória a Deus. Só acompanha de perto para ver se eles estão dando a atenção que a pessoa precisa, o cuidado que a pessoa, se não tiver, vai para cima. Pessoas às vezes falam assim: está pescando no aquário dos outros? Querido, se o aquário estiver cheio de lodo, sujeira, sem oxigênio, você tem que tirar o peixe, vai estar salvando o peixe e trazer para o oceano. Entendeu? Exemplo disso foi na última selva de Jó, na casa do Jó, a denominação me chamou depois de assim, sei qual a denominação, a denominação tal. Mas agora eu vou lá na de vocês, que eu nunca ouvi uma palavra igual eu ouvi aqui. Entendeu? Tem muita. Ô irmão, tem muita gente fazendo o quê? Que nós falamos agora no início. Evento. Festinha. Eu vejo aqui, eu falo com todo carinho, não é? O ano inteiro. Congresso o ano inteiro. O ano inteiro congresso. Aí você vai lá no congresso, no final do congresso faz o apelo. 1, 2 pessoas. A igreja está lotada. 300, 400, 500 pessoas. Faz apelo, 2 pessoas aceitam Jesus. Sabe por quê? Eles só tiveram a capacidade de levar aquelas 2. Agora você imagina, se eles ficam tudo lá de fora e colocam 500 pessoas dentro da igreja, na hora do apelo, o que ia acontecer, irmão? 500 pessoas aceitam Jesus. Está entendendo? Ah, pastor, peraí, no dia de Pentecoste eles estavam dentro e as pessoas fora. Mas, querido, eles fizeram um barulho. Todo mundo que estava fora ouviu o barulho. Entendeu? Eles fizeram um barulho. Mas eu acho que o senhor falou também. No dia de Pentecoste estavam dentro por uma ordem do Senhor até receber o poder. Mas a partir dali eles saíram para fora. Recebeu o poder dentro e foram para fora. O congresso é o que o senhor falou. A gente tem que ir lá e aprender. Aprendeu no congresso, sai para fora. Sai para fora. Porque você fica 3 dias de congresso. Só aquela festinha. Acabou os 3 dias, você está vazio, as pessoas de fora estão vazias. Só cantoria. Leva lá, por exemplo, eu tenho ido em alguns congressos, que é o seguinte: o culto começa às 7h30, era 7 horas, começou atrasado. Eles vão passar a palavra pro pregador 9 horas, 9h15,
Quem já viu isso aqui? 9h20 eu já vi. Aí o pregador vai pregar, mas aí tem uma cantina depois do culto, ou vai ter um negócio de um comes e bebe, um monte de gente já está envolvido com aquilo lá, o culto acabou para eles. O culto acabou para eles. Se eu pudesse, eu proibia o pessoal de beber água na hora do culto. Porque se a pessoa senta no cinema, ele fica 2 horas sem ir no banheiro fazer pipi, sem beber água. Mas na igreja, eu falo assim, se esse pessoal bebesse água em casa, como bebe na igreja, eles tinham uma saúde, porque beber água faz bem. Porque tem gente que bebe 3 litros de água na igreja, pela a impressão que dá essa, né? Pode ser que não. Então, amados, para a gente terminar, 2 palavras rapidinhas, Mateus 7, e a gente vai orar um pouquinho, né? Mateus capítulo 7, 16 e 17. Eu estou sentindo calor, e vocês? Eu estou sentindo muito calor. Mateus 7, 16 e 17. Olha só. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Jesus está perguntando, tá? Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figo das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Ah, pastor, por que o senhor está falando isso? Sobre monitoramento e avaliação. Nós vamos passar, vamos fazer relatórios, os GCs vão fazer relatórios. Para quê? Para a gente medir a eficiência. O que a gente precisa fazer para melhorar? Eu já tenho uma para ajudar o meu irmão aqui, porque eu sei que é possível a gente cansar de um negócio que não dá fruto. Você imagina? Você planta um pomar de manga. Quanto tempo mais ou menos leva a manga para dar fruto, Lidei? Você lembra? Mas eu acho que é 5 anos. Você acha que agora tem umas modificações genéticas, que a árvore cresce pouco e dá fruto rápido para facilitar a colheita. Mas aí passa 5 anos e não dá fruto. Você espera, não, mais 3 anos não dá fruto. Você espera, deu 10 anos e não deu fruto. O que você vai fazer com esse pomar? Vai cortar, vai virar lenha. Não é assim? Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos transformar o nosso pomar, a nossa seara em lenha. Mas Deus faz isso também, tá? Toda árvore que não dá fruto, corta e lança no fogo. Deus faz isso. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos estratificar. O que é isso? Nós vamos monitorar vocês que vão ser líder de grupo de crescimento, ou vão ser auxiliar, ou vai ser um anfitrião num grupo de crescimento. Fica tranquilo, o pastor vai monitorar, nós vamos olhando aqui, o que aqui está precisando? Aqui está precisando de um apoio, vamos mandar mais um irmão para ajudar ele lá. Aqui está precisando fazer uma campanha na rua ali, convidando todo mundo. A gente vai marcar um GC, em vez de fazer GC, nós vamos para a rua, nós vamos GCA na rua. Entendeu? A estratégia, não vamos fazer isso. Vamos sair de casa em casa, sabendo quem que não é crente. Ó, isso aqui não é crente, não. Opa, tudo bom. Olha aqui, nós temos ali um grupo, uma reunião que acontece todo dia, tal, e tudo mais. Nós vamos fazer agora os convitinhos, que ele vai ser personalizado. Você vai botar o nome da pessoa, vai botar o horário, o nome do líder e tudo. Ou seja, e na capa dele está escrito que é convite especial. Isso é legal. A pessoa só de receber um convite especial, ela já vai se sentir de outro jeito. Opa! Entendeu? Então, assim, o monitoramento e a avaliação não é para julgar, ó, você está fazendo tudo errado, você está errado. Não, não é isso não, querido. É para a gente descobrir o que a gente precisa melhorar. A gente, nós, equipe, somos todos uma equipe. Os líderes de GC precisam se falar um com o outro. Quem sabe até marcar, ó, fulano, vamos fazer uma reunião junto. Vamos reunir o meu povo com o seu povo, nós vamos fazer um comes e bebe lá, vamos fazer? Vamos fazer. Entendeu? Vocês têm que entender o seguinte, que não é uma corrida, não é uma competição,
quem dá mais, quem faz mais. Não, 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 não. Preste bem atenção. Se isso acontecer no nosso meio, isso é maligno. Competição, comparação, tudo isso é maligno. Você não pode permitir que isso aconteça nem na sua casa com seus filhos, que eles fiquem competitivos demais. Não permita isso. Ensina para eles que os dois ou os três têm que chegar junto. É melhor chegar junto do que um só ganhar. Amém? Porque nós vamos junto para o céu. No dia do arrebatamento, entendeu? Na hora que soar a trombeta, nós vamos juntinho no mesmo instante. Primeiro vai ressuscitar os mortos. Depois que os mortos ressuscitar, nós e os mortos vamos subir. E a Bíblia diz que isso tudo vai ser só num piscar de olhos. Amém? E por último, 2 Timóteo 2, segunda epístola a Timóteo 2. Preste bem atenção, querido. O que ouviste de mim, diante de muita testemunha, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possa igualmente discipular a outros. Estão entendendo aqui? Primeiro, olha só, linguagem unificada. O texto ele serve até para os dois. Visão, linguagem unificada, engajamento, propósito definido. Está tudo aqui no versículo só. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular aos outros. Mas ele também vai falar sobre o último ponto aqui, multiplicabilidade. O pastor agora gastou, quase paralelepípedo, né? Multiplicabilidade, habilidade de multiplicar. O que é isso? Nosso irmão começou lá o GC dele. Quando vê, o GC dele está com 20 pessoas. Opa! Como que ele vai multiplicar? Ele vai chamar alguém. Fulano, está na hora de você abrir o seu GC. Entendeu? Ele vai fazer uma lista, fulano, ciclano, beltrano, que é da igreja já. Presta bem atenção. Está lá no grupo dele e é da igreja. Os que aceitaram Jesus lá, não mexe. Aqui, ó, você, a partir de semana que vem, vai reunir com fulano. É um novo GC que nós estamos abrindo. Sabe por quê? Uma árvore, ela dá fruto, não dá? Você já viu o pé de goiaba? Então ainda nada para acontecer isso. Na volta dele nasceu um monte de pezinho de goiaba, porque a goiaba cai, apodrece, a semente morre, porque a semente só dá fruto se morrer, e ali nasce um. Vocês já viram isso acontecer? Eu já tive pé de goiaba na minha casa, muitos anos atrás. Aquelas goiabas que caem ali, apodrece, ela gera outra goiaba. Não é para apodrecer, mas eu estou dizendo o seguinte, isso é a lei divina, mostrando para a gente na natureza como que é para a gente fazer. Então, quando eu estiver lá no Abner, lá, começou, e lotou, encheu o Abner, o negócio é o seguinte, isso aqui não é para virar igreja não, isso aqui é só grupo de crescimento. Vem cá, fulano, ciclano, já foi batizado, está na igreja, ô fulano, vamos abrir um GC na sua casa, amém? O irmão fulano de tal, se ele não for para liderar, nós vamos arrumar alguém para liderar. Entenderam isso, gente? Multiplicabilidade. É o meu sonho, desde que eu cheguei aqui, 5, na época eu falava até pequenos grupos, hoje 5 GC. 5 GC. Esse era o meu sonho. Entendeu? Mas eu creio que nós podemos ir muito além. Os 5, se cada um desses 5 GC gerar mais 3 GC, 3 vezes 5, 15, né? Com mais 5, 20. Entendeu? E assim vai. E daqui a pouco a gente está na cidade inteira. Daqui a pouco, pastor, eu tenho que fazer um GC lá em Astolfo Dutra. Dona Eusébia, vamos ter que fazer um diamante, 2, 3 diamantes.
Daqui a pouco tem 4 GC em Diamante. Nós vamos ter que montar uma congregação lá. Mas Diamante é carente. É carente de ver. Lá agora acho que só tem 2. Diamante só tem 2 igrejas. Entendeu? Agora, Biqueira tem um monte. Centro de invocação de guias, caboclos e orixás. Estou falando isso com respeito às pessoas que estão lá. Tem um monte. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo que tudo que nós falamos aqui, amado, nós não fugimos da palavra de Deus. É o propósito de Deus. Nós precisamos nos engajar no propósito de Deus. Precisamos ter uma linguagem unificada. Amém? Eu estou me acostumando ainda com essa linguagem de GC, porque primeiro para mim foi célula lá atrás, 30 anos atrás era célula, depois virou grupo familiar, que depois virou PG, pequenos grupos. Oi? A Casa de Paz é uma outra linha, né? A Casa de Paz, ela é uma... como é que eu falo assim, uma caça ao tesouro. É a gente descobrir onde nós vamos abrir o próximo GC. A Casa de Paz é para isso. Meu amigo pastor, Jesus, eu estou tão ruim de memória esses dias. Luiz Carlos, da Igreja Multivida lá em São José do Rio Preto, ele faz todo ano 30, 40 Casa de Paz, vai aumentando. Entendeu? Lá no Projeto Vida eu participei de 2. Todas as 2 trouxeram pessoas para a igreja. Pessoas se converteram e foram batizadas. Entendeu? Que é você ir na casa do... Nós vamos fazer. Janeiro do ano que vem, nós vamos passar aí o GC, solidificar o GC. Aí em janeiro a gente vai dar uma folga para o GC e vamos fazer Casa de Paz. Nós vamos caçar lugar para fazer culto nas casas aí, Casa de Paz. Amém? Outra coisa, gente. Se você sabe que alguém tem um problema, ofereça a Jesus. Ofereça para ele um GC. Amém? Semana que vem eu vou abrir aqui na minha casa, na terça-feira, aqui na minha garagem GC. Vou convidar aqui meus vizinhos, tudo. Menos os que são da igreja ali, e tudo, mas aqui o restante aí. Ah, pastor, acabei de tomar não tem problema não, cara. Vamos lá, vamos para lá. Ah, fumei, não tem problema também não. Entendeu? Botar lá na minha garagem e vamos fazer a coisa acontecer. Amém? Amém ou não amém? Vamos orar? Vocês estão tudo cansados, né, gente? Pode? Deixa eu dar uma palavrinha. Uma palavrinha. Político. Ou um palavrão. Época de política. Quero falar alguma coisa que está no meu coração. Muitas das vezes pode soar como puxa-saquismo. O que vocês veem eu fazendo com o pastor. Isso não se chama puxa-saquismo, isso se chama honrar. Aleluia. Porque a gente imagina como que era no tempo dos apóstolos, quando eles andavam com Jesus. Como que funcionavam as coisas. Ele falando, fazendo o que tinha que fazer, com certeza levantava muitos contra. E o que a gente aprende com a palavra de Deus, a gente tem que colocar em prática. O nosso pastor, ele fala mais que a boca. Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? Falo mais que o olho da cobra. Fala mais que a boca, não fala? Mas que dia que ele pediu para a gente fazer alguma coisa que não está dentro da palavra de Deus, que está dentro da Bíblia? Tudo que ele pede para nós fazermos é baseado em Bíblia. E o que a gente aprende com a palavra de Deus é que nós não lutamos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que a gente tem que trabalhar? Os nossos pensamentos. O que vem no nosso ouvido não pode descer no nosso coração. Você escuta na internet, o pastor fala isso, nossa, que coisa linda, que maravilha. Mas se você for lá na igreja dele, você vai ver os defeitos dele. Você vai participar da igreja, você vai começar a conviver com ele, você vai ver os defeitos dele. Nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, aquilo. Quando você vai para dentro, você vai ver os defeitos. A minha família toda serve ao Senhor. Eu, minha esposa e minhas 2 filhas. Mas lá dentro de casa vocês não sabem o que é a guerra que é lá dentro.
Nós temos luta todos os dias, mas não é contra a minha carne, não é contra a carne da minha esposa, é contra o que tenta entrar no nosso ouvido e descer no nosso coração. Então o que é que nós temos que tratar dentro da nossa igreja? Dentro que eu creio que em todas as igrejas, porque a igreja que quer solidificar, que quer crescer, em fazer o reino avançar, é trabalhando ombro a ombro, lado a lado. O que nós temos que trabalhar? É o que vem soprar no nosso coração. Nosso pastor fala demais, o nosso pastor é muito sonhador, o nosso pastor é idealizador, o nosso pastor é isso. Mas ninguém está querendo ficar lado a lado com ele, ombro a ombro. Primeiro, antes de falar, põe a prova, vamos praticar para ver se vai dar certo ou não. Como que você vai falar uma coisa? Como que nós vamos falar que não deu certo se nós não tentamos? Temos que tentar, temos que fazer. Eu não gosto nem dessa palavra tentar, eu falo isso com a minha esposa demais, eu não gosto dessa palavra. Tentar, vamos fazer. Se der certo, amém. Se não der, amém também. Aí nós vamos tirar a prova, aí nós podemos falar, o pastor está sonhando demais. Mas enquanto ele está falando dentro da palavra, vamos trabalhar junto. Se nós quisermos alcançar um objetivo, qual que é o nosso objetivo? Entrar no céu. Todos nós que estamos aqui, se nós achamos que nós vamos entrar no céu, cada um pensando no seu próprio umbigo, não vai entrar, nós não vamos entrar. É duro escutar isso, eu falo isso para mim mesmo, que eu luto todo dia contra isso. Eu luto todo dia contra isso, eu não queria estar aqui, eu sou sincero, eu não consigo, conversei com a minha esposa hoje, eu não consigo ser falso. Eu falo a verdade, o que está no meu coração eu falo, porque meu coração está cheio de coisa boa, não está cheio de coisa ruim. Eu não queria estar aqui, eu queria estar na minha casa. Eu queria estar vivendo a minha vida alargadamente, fazendo o que está na minha mente, o que está no meu coração, o que está na minha carne, mas não é isso que o Senhor coloca no meu coração. O Senhor coloca o desejo de ver o reino avançar. E para a gente avançar, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar abraçados um com o outro, de mão dada. Não é falando irmão de irmão, irmã de irmã, não, é fazer. O pastor coloca alguma coisa para nós fazer na igreja, gente. Imagina só, se ficar tudo nas minhas costas, eu não aguento, não dou conta. Nas costas do Marquinhos, o Marquinhos não aguenta, o Marquinhos não vai dar conta. Nas costas da pastora, nas costas da irmã Luciana. Então, o pastor fala na igreja porque ele precisa da minha ajuda, da ajuda do A, do B, do C, do D, de todos nós que estamos ali dentro. E por que só meia dúzia que tem esse desejo? Ah, eu tenho família, ah, eu tenho casa, ah, eu tenho trabalho, eu tenho... Gente, todo mundo tem. O pastor não está pedindo para nós largar nossa família, para nós largar nosso serviço, para nós largar nossa vida e viver dentro de igreja, não. Ele está pedindo para nós fazer, ele está falando para nós fazer o que é possível. Só que as pessoas estão mais preocupadas com o seu próprio umbigo do que com o avanço do reino de Deus. O pastor tem o mesmo pensamento que eu não quero ver a igreja cheia para me gabar que a minha igreja está cheia, não. Porque eu quero entrar no céu. E se eu não fizer o que está na palavra de Deus, eu não vou entrar no céu. Não vamos, nenhum de nós vamos entrar no céu. A palavra de Deus é bem clara, só entrarão no céu os limpos de mão e os puros de coração. Se o seu coração não está aberto para fazer a vontade de Deus, você não vai entrar no céu. Ah, mas você está julgando. Não, eu estou falando o que está na palavra. A palavra de Deus é bem clara. Não julgueis para que não sejais julgado. Você não pode julgar para você não ser julgado, mas falar dentro da palavra de Deus você pode falar. Ele nos dá autoridade para falar aquilo que está dentro da palavra dele. O que está escrito na palavra? Aquele que não tem o coração limpo, não tem a mão limpa e o coração puro, não vai entrar no céu. Eu falei, eu fiz algum julgamento aqui? Eu julguei alguém aqui? Não. Eu só estou falando o que está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é bem clara com nós. Nós não estamos lutando contra a carne. Eu não posso lutar contra minha irmã, contra o meu irmão. Nós temos que lutar contra o que vem no nosso ouvido para falar do meu irmão. Quando você fala assim, o pastor fala demais, o pastor quer muita coisa, você está deixando um pensamento que não é de Deus entrar no seu ouvido e descer no seu coração. E quando ele desce no seu coração, o que acontece? Você não faz nada. Nós não fazemos nada. Nós simplesmente cruzamos o braço, abandonamos ele e a obra de Deus não flui. Por quê? Corrente são elos. Se os elos não estiverem interligados um com o outro, ela não é corrente, vai ser só um elo. Só se torna corrente quando os elos estão ligados. Então, o que acontece na igreja, o que acontece comigo, com o Marquinhos, com o Ramon, com os irmãos, com as irmãs que estão aqui, que está sempre ajudando, que está sempre procurando fazer, gente, não é puxa-saquismo, não é. Porque eu não queria fazer isso. Simplesmente o Espírito Santo coloca no meu coração para me fazer. E se eu não fizer e fazer o que está à minha vontade, da minha carne, eu vou ser cobrado, eu não vou ter prosperidade. E a prosperidade, igual o pastor falou, não é riqueza. Prosperidade é ver o reino avançar. Não tem coisa mais satisfatória do que você ver uma alma obedecendo ao Senhor. Não tem nada mais satisfatório do que isso. O resto
É o que a palavra de Deus fala. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se nós colocar a nossa vida na presença do Senhor para fazer a vontade dele, o que falta para nós, Deus vai acrescentar. Então, o que tem que ser trabalhado na nossa igreja é a nossa luta. Nós temos que ter em mente, não perder isso de mente, de visão. A nossa luta não é contra o nosso pastor. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra a fraqueza do nosso irmão. É contra o que o adversário sopra na nossa mente. E muitas das vezes não é adversário. Muitas das vezes nem é ele. O adversário fica tão na dele que ele fica assim, isso aí já está fazendo a minha vontade. O que é fazer a vontade do adversário? Você pode estar indo na igreja quinta e domingo. E você está fazendo a vontade do adversário. Eu te provo como? Com preguiça. Preguiça não é de Deus. Os preguiçosos não herdarão os céus. Está fazendo a vontade de quem? De Deus ou do adversário? Do adversário. Está provado dentro da palavra de Deus. Então nós temos que lutar com o que vem soprar no nosso ouvido e o que a nossa carne quer fazer. A nossa carne quer ficar na preguiça. Um exemplo. Se marcar uma oração 6 horas da manhã, ninguém vai. É porque é preguiçoso. Eu falo por mim. Muitas das vezes eu não quero levantar para ir na oração. Por quê? Eu sou preguiçoso. Agora, se marcar uma viagem para mim 6 horas da manhã no outro dia para ir num congresso que vai ter 50 irmãos pregando lá, eu nem durmo direito. Eu vou ficar numa ansiedade que eu quero que chegue às 6 horas da manhã. Quer dizer, só o que interessa para nós. Então é o que a nossa carne quer, que a gente está colocando em pauta. E o Senhor está só ficando de lado. Nós estamos arredando o Senhor como se o Senhor fosse um bonequinho de recado nosso, um office boy nosso. Ah, eu preciso de Deus, ou vem cá me ajudar. Não, está errado. Nós estamos fazendo errado. E eu falo isso com o coração quebrado. Porque eu falei com o pastor que tem hora que me dá vontade de sumir, desesperadamente sair, porque é tanta coisa que a gente vê dentro da nossa igreja em questão de preguiça, de falta de comprometimento. Cara, é simples. Não pode. O que o pastor pede não é para ficar nas costas de um, de outro. É todos. Ele pede para que todos colaborem. Se nós todos engajar, entender o que o pastor está querendo, a nossa igreja vai crescer. Para ficar cheia de membros? Não, para mais almas, para mais o Senhor ficar alegre com nós, para mais nós fazer o que o Senhor falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse é o mandamento, essa é a ordem do Senhor. Então quando o pastor pede isso e eu me proponho a fazer, igual todo mundo vê eu na igreja, vê o Ramon, vê o Marquinhos, acha que a gente é puxar saco. Não, cara, não é puxar saquismo, não é. É empenho, é desejo de ver o reino avançar. E o meu coração fica tão triste, que eu queria ver isso nos meus irmãos, e eu não vejo, eu fico triste com isso. Então, o que eu quero falar para os irmãos, é que a gente tem que tratar isso urgentemente no nosso coração, porque o que está vindo no nosso ouvido não pode ser maior do que a palavra de Deus. O que o adversário sopra, o que a nossa carne quer que a gente faça, não pode ser maior do que o propósito de Deus na nossa vida, que é nós ganhar almas para o Senhor. E sozinho ninguém consegue. O pastor não vai conseguir sozinho. Não vai conseguir. Isso é matemática. É o básico do básico do básico. Uma criança, se você perguntar a uma criança quanto que é 1 mais 1, ela vai falar que é 2, que ela escuta todo mundo falando. É porque ela estudou? Não, porque ela escuta todo mundo falando. É matemática. Só vai somar se tiver várias pessoas, vários irmãos engajados no mesmo pensamento. O pensamento não é encher a igreja. O pensamento não pode encher essa igreja aí. Mas se a palavra de Deus não tiver semeada dentro do coração delas, do mesmo jeito que elas entrou, elas vão sair. O que nós temos que ter em mente é que quando o Senhor estrondar no céu lá, rachar o céu de norte a sul, e Jesus, o nosso Senhor, estiver lá naquela nuvem e for chamar, nós está com o nosso coração e falar assim, ó, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu não fiquei com preguiça de anunciar o Evangelho. Eu não fiquei com preguiça de marcar um GC na minha casa e convidar pessoas para ali escutar a palavra de Deus. Lá na ministração de segunda-feira, eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas, nós sentados ali, e eu ministrando, e Deus me dava de falar assim, nós não temos escolha. Falam aí que nós temos 2 caminhos. Nós não temos 2 caminhos. É mentira do diabo. Isso, nós não temos 2 caminhos. E o que está levando o crente à perdição é isso. Nós só temos um caminho, é Jesus, é trabalhar para Ele, é fazer a vontade dEle. Se nós achamos que nós vamos escutar essa história, essa lorota
maligna, que nós temos dois caminhos, cara, a arma mortal do adversário é o tal do livre-arbítrio. Isso não existe, isso é do mal. Isso não é de Deus. Toda vez que a gente usa o livre-arbítrio é para cair. Livre-arbítrio não é de Deus. Nós não temos escolha. Porque senão Jesus não morria por nós. Ele não nos... A partir do momento que ele se entregou por nós, acabou nossas escolhas. Se você quiser escolher, você vai para o inferno. Não tem escolha, não tem dois caminhos. Ah, eu tenho dois caminhos, eu posso ir pro... Não, é só para salvação, porque o outro não é caminho, o outro é perdição. Livre-arbítrio te leva para o inferno. Desejo carnal te leva para o inferno. É abismo, né? Te leva para o inferno. Então o que nós temos que colocar em prática é esse pensamento, que nós não estamos lutando contra nós mesmos, mas sim contra aquele que fica ao nosso derredor, tentando nos tragar, com os pensamentos, com a seta maligna. Ele sopra no seu ouvido. Nossa, o seu pastor é muito chato, o seu pastor fala demais, o seu pastor inventa demais. Aí o que acontece? Desce para o seu coração e você cruza os braços. Quer saber da coisa? Eu não vou lá escutar aquele pastor chato falando, eu vou lá escutar falando a mesma lorota de GC, a mesma lorota de... Cara, essa é a nossa luta. A palavra que fala, não é ele que inventou, nem eu que inventei. É a palavra que fala. Nós estamos lutando contra o espírito. O que sopra no seu ouvido é o espírito maligno. Ele não quer que você avance. Ele não quer que você trabalhe para o Senhor. Ele não quer que o reino, que a corrente, que o elo, irmãos, cresça. Então, o que eu tenho para falar é isso. Quando vocês me verem trabalhando na obra do Senhor, eu não estou puxando o saco do pastor, porque o pastor não me salva. Pelo contrário, o pastor é pecador igual eu. Se eu não tiver no mesmo propósito dele, eu vou pecar, eu vou cair. Então o que nós temos que aprender é isso. A nossa luta não é contra o outro, mas sim contra o que sopra no nosso ouvido e desce no nosso coração para fazer o contrário do que a palavra de Deus pede. Desculpa, me perdoem por eu falar demais. Amém. Falar demais, nossa. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, era só o pastor tocando e pregando. Aí depois eu falei assim, meu Deus do céu. Aí me deu uma oportunidade lá em cima e a gente não vinha recurso, não via. Aí você foi chegando os irmãos. O pastor me falou uma vez uma coisa, eu gravei isso. Tava chateado porque no grupo de jovens ninguém participava. O pastor disse, meu filho, quem é seu é seu. Quem vai fechar com você, vai fechar com você. Pronto, não esquenta a cabeça não. Nós precisamos alcançar isso. Amém, queridos. Vamos